Tudo bem, pessoal? No vídeo anterior, eu falei que a gente ia conversar um pouquinho sobre cada assunto do livro 260 Questões na Visão Espiritual. A segunda questão, o que vamos encontrar do outro lado da vida? Eu, às vezes, me pergunto por que as pessoas não se interessam em saber o que vai acontecer depois que elas morrerem, né? A única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente vai morrer. A gente não tem certeza de absolutamente nada. Eu posso planejar uma viagem, posso buscar a passagem de avião, posso buscar o hotel, mas eu não posso ter a certeza de que eu vou chegar no destino. Pode acontecer um contratempo, eu esquecer um documento, o voo atrasar, o voo ser cancelado, enfim, pode acontecer milhares de coisas, tá? Então, normalmente a gente chega ao destino conforme o planejado, beleza, tudo certo. Mas nós não podemos ter certeza absoluta, isso não dá para ter, tá? A única, e é só uma, a única certeza, e é somente uma, é que um dia a gente vai desencarnar. Então, aí vem a pergunta, poxa, Cláudio, mas se essa é a única certeza, não seria o caso das pessoas se interessarem mais em saber o que vão encontrar? Afinal de contas, elas vão deixar a Terra e vão chegar no mundo espiritual. Deveria, as pessoas deveriam se interessar mais. Mas e por que isso não acontece? Não acontece porque as pessoas estão muito correndo, não tem tempo para ficar se preocupando com esse tipo de coisa, não tem curiosidade, acham que, infelizmente, as pessoas acham que são eternas, né, que nunca vão morrer, como eu disse no vídeo anterior, que a morte só bate na porta do vizinho. Mas isso aí é uma tendência generalizada. Vejam que a gente não está aqui. Isso não estamos criticando esse pessoal, não é nada disso, longe de mim fazer isso, né? Mas a gente está trazendo apenas a realidade, né? Mas então, o que a gente vai encontrar do outro lado? Nós vamos encontrar exatamente o que tem aqui na Terra, tudo igual, gente, não muda nada, tá? Só que no plano espiritual, as coisas, tudo está muito mais evoluído do que aqui na Terra. Em torno aí de uns 500, 400, 500 anos à frente. Tanto vale para a ciência, para a música, para a pintura, para a informática. Vocês imaginem a informática na Terra daqui a 500 anos. Então, é lá no plano espiritual. Ah, Cláudio, mas como é que tu chegou à conclusão que é 500 anos? Não, isso é apenas um parâmetro, né? Para a gente ter a ideia do gap que existe, da diferença que existe entre o plano da Terra e o plano espiritual. A gente poderia dizer o seguinte, a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Uma cópia imperfeita. Por quê? Porque aqui na Terra existe uma coisa chamada tempo. Nós estamos sobre a influência do tempo. O tempo exerce sobre nós uma influência muito grande. Vocês podem notar que tudo que está na Terra, tudo que é matéria, está envelhecendo. O nosso corpo físico está envelhecendo. Tudo que a gente possui dentro de casa está envelhecendo, tudo que está do lado de fora, na rua, está tudo envelhecendo. Às vezes a gente passa por um prédio, por uma casa, que logo que foi construída era super bonita, e a gente passa 10, 15 anos depois, olha e diz, nossa, mas como envelheceu essa casa, olha só, caindo aos pedaços. Por quê? Porque o tempo está exercendo sobre ela a sua influência. E ele exerce sobre absolutamente tudo que está em cima da Terra a sua influência. Já não ocorre a mesma coisa no plano espiritual. Nós vamos ver mais adiante que a gente pode, no plano espiritual,
plasmar aquela fisionomia que mais lhe agrada. Ah, quando eu tinha lá 35 anos, eu gostava mais de mim do que eu gosto hoje. Então, basta eu pensar naquela fisionomia dos 35 anos que eu já estou com aquela fisionomia. Rápido assim. Mas isso é um capítulo que eu não vou falar agora, vou deixar para depois, porque é um capítulo muito interessante, né? A maleabilidade do corpo astral. Vamos ver depois. Então, voltando ao tema, vamos encontrar o que? Exatamente tudo igual. Ah, Cláudio, mas então tem cama, tem cadeira, tem sofá, tem mesa? Tem tudo isso. Tem jardim, tem cachoeira, tem sala de estudo, a gente tem que estudar para se continuar se melhorando, porque lá é o mundo verdadeiro. Tanto é assim que a gente saiu do plano espiritual, onde a gente já estava acostumado a viver, e veio para a Terra. Reencarnou, adquiriu um corpo físico, né? E vive aqui por um período, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos, não importa. Vive aqui um período e retorna. Se a gente retorna, é porque lá é o nosso lugar. É a mesma coisa que a gente sai para fazer uma viagem, fica lá na cidade que escolheu, né? E depois retorna para onde? Para nossa casa. Sempre é assim. E conosco não é diferente. A gente retorna para onde? Para onde é a nossa casa. A nossa casa não é na Terra, é no plano espiritual. Muita gente tem uma grande dificuldade de entender isso, né? Botam todas as suas esperanças na Terra, todas, imaginando que isso aqui vai ser eterno. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é eterno. Então não adianta a gente botar as nossas esperanças na Terra, quando o nosso mundo, a nossa casa verdadeira é o plano espiritual, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre esse capítulo. Eu já falei também da ilusão que as pessoas têm, né? Ao desencarnarem, o nosso corpo astral é exatamente igual ao nosso corpo físico e a pessoa tem a impressão de que não morreu, né? Não se dá conta que morreu, vive na ilusão de que ainda está vivo. Esse capítulo, esse tema, nós vamos falar mais adiante, aprofundando um pouquinho o que acontece e por que essas pessoas têm essa ilusão, e às vezes ela demora um tempo para se dissipar. Não é assim, uma semana depois que morreu, a pessoa já tem consciência. Não. Pode levar uma semana, pode levar um mês, pode levar um ano, e em casos bem mais complicados, pode levar até séculos. Mas isso é um outro assunto, nós vamos deixar para depois. Então, pessoal, o que nós vamos encontrar do outro lado? Exatamente tudo igual, porém numa frequência vibratória muitíssimo mais elevada, que hoje nós não temos condições de acessar. Certo, pessoal? Muito obrigado. E o próximo tema: para onde vamos após o desencarne? Não é tão simples assim. Nós vamos para o plano espiritual. Sim, vamos para o plano espiritual. Mas dentro do plano espiritual tem várias etapas. Tem os lugares bons, tem os lugares mais ou menos e tem os umbrais, que são lugares terríveis. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá? Então, não é só retornar para o plano espiritual. Se fosse assim, era uma barbárie. Não é. Lá existem degraus e a gente tem que fazer o melhor que a gente puder nesta encarnação, porque é isso que vai definir para onde a gente vai. Se vai para um lugar bom, mais ou menos, ou um lugar ruim. Certo, pessoal? Por enquanto, muito obrigado e até o próximo vídeo.